Olá, saudações. Vamos falar aqui um pouco sobre o mal-estar docente. Mas para isso, nós precisamos de falar um pouco da escola, comumente chamada de educação. O Estado, e quando eu falo Estado aqui, estou falando em lato sensu, seja União, Estados Federados, município, Distrito Federal, não importa. Nós estamos falando de poder público. Então, quando o Estado fala de educação, ele está falando de escola. A educação cabe aos responsáveis legais, à família, comumente ao pai e ou à mãe. E o que implica a educação? Implica em princípios morais. O que são princípios morais? Nós teríamos que entrar em questões de ética, questões kantianas. Então nós poderíamos dizer princípio objetivo da ação. Aquela ação que gera benefício a todos e que mantém uma relativa paz social, uma harmonia entre as pessoas, em meio à sociedade. Com licença, muito obrigado, bom dia. Saber o que falar, quando falar, como falar, respeitar as pessoas, respeitar as diferenças. Isso é função da família, não é função do professor. O professor auxilia na manutenção da educação. No entanto, ele tem a função de ensinar o conteúdo da sua disciplina. Disciplina que fortalecerá elementos para que haja melhor coesão social e para que os elementos, para que questões relacionadas ao trabalho, à política, sejam refinadas. Então uma pessoa aprende matemática, aprende história, aprende filosofia, sociologia, ela aprende artes, ela aprende educação física, tudo tem uma função na sociedade. É um fortalecimento da educação. O professor ele é um escolarizador e não um educador. Pois bem, o que acontece? O Estado, o Brasil especificamente, ele derramou no colo do docente a responsabilidade de criar. Responsabilidade de criar. Principalmente quando ele entra com o período integral. E nesse ano nós já estamos vendo que essas pessoas que, em grande maioria, não conhecem o piso da escola, a heterogeneidade da escola, de uma turma, que passaram por ali, em uma escola ou em outra, e tentaram objetivar um modelo de ensino, e querem empurrar goela abaixo isso em todo o país. Então, querem que adolescentes, por exemplo, no período integral, fiquem 9 horários dentro da escola, onde não há infraestrutura e afetando a saúde física e mental dos adolescentes. O adolescente ele precisa de 10 a 12 horas de sono por dia. Ele não consegue ter isso se ele estuda no período integral. Um período integral que seria útil, seria um período integral propedêutico na manhã e opcional à tarde, técnico. Então, mais 4 horários à tarde, técnico. No momento da matrícula, o aluno decidiria, eu quero propedêutico, estudaria só de manhã. Eu quero integral, ele estudaria de manhã e de tarde, seria um curso técnico. Seria interessante assim, porque muitos discentes precisam trabalhar ou simplesmente não querem ficar na escola. Às vezes não tem infraestrutura, ele tem alimentação, ele tem comida, mas ele não tem onde descansar, ele não tem onde se alimentar. Então o Estado ele empurra porque ele quer o quê? Estatística. O Estado ele quer estatística de alfabetização. O Estado ele não está preocupado com o docente e nem com o discente. Nós somos os pilares da escola, da educação, professores e alunos. Esses pilares eles sustentam tudo que existe dentro da educação. Qualquer outra profissão dentro da educação é sustentada por esses dois pilares. E isso não é respeitado. Isso não é respeitado. Os alunos não são respeitados, os professores não são respeitados. E isso gera, obviamente, um mal-estar, que nós vamos chegar aqui nele. Então vejam bem, quando o professor ele entra dentro de sala, esses alunos que chegam, eles
tem que ser educados pelo professor. Eles não sabem pedir licença, eles conversam o tempo inteiro, eles usam o celular, eles querem lutar pelos seus direitos, pelo direito de usar o celular em sala, que implica em não prestar atenção na aula e ficar jogando, até em bet, olhando pornografia, batendo papo, sabe-se lá o quê. E aí vem o divisor de águas. Quando os responsáveis legais são chamados, o que eles fazem? Eu não sei o que fazer, o que eles dizem, né? Eu não sei o que fazer mais. Então torna-se o quê? Caso de polícia. Então, às vezes o professor é criticado porque ele tem uma ação legal. E uma coisa que eu recomendo para qualquer professor, se ele sofrer uma agressão física, verbal, emocional, tome providência legal sim. Se é um ato infracional análogo a um delito, como injúria, difamação, desacato, ameaça, tome providência. Não espere gestão, não espere coordenação, desculpa, ou qualquer outro setor da escola, supervisão, tomar providência, até porque é o ofendido nesse caso que tem que tomar providência. O que acontece? Criou-se uma ideia, né, os menores em sala, quem é professor sabe disso, muitos dizem, eu sou de menor e nada pode me acontecer. A questão é, ato infracional vai ser conduzido da mesma forma. E os responsáveis legais vão responder por isso. E é isso que o educador precisa, ter coragem. Eu sou psicanalista, sou psicopedagogo, sou consultor, mas também sou professor. E uma coisa que eu sempre falo, nós professores somos responsáveis pela condição que nós vivemos. Porque muitos professores simplesmente se sujeitam a ordens manifestamente ilegais. Se os professores disserem, nós não vamos fazer isso porque é ilegal, como é que ele vai ser punido? Por quem? Mas isso tem que ser geral. Porque mesmo que o professor saiba que uma ordem manifestamente ilegal, se ele não cumprir por direito dele, ele pode ser perseguido de alguma outra forma. Por exemplo, no horário, na divisão de horários, na divisão de disciplinas. Isso vai acontecer em muitos lugares. Isso é comum, nós conhecemos isso. Eu, como psicanalista, sempre tive pacientes da educação e sempre são aqueles que têm mais problemas relacionados à profissão. Então, o docente, ele precisa de entender uma coisa, ele não é pai nem mãe de aluno. Ele tem responsabilidade de apresentar a disciplina, ele não vai mudar o mundo. E ele não deve adoecer por isso. O que o docente deve fazer? Ensinar com maestria. Ensinar muito bem o que ele sabe e transmitir para aqueles que querem aprender. Professor não faz show. Professor não tem que inventar um jeito de atrair o aluno para ele gostar dele e da disciplina. Não. Professor, ele apresenta a disciplina e o aluno aprende porque é dever dele. E quem tem que cobrar isso é a família. Não é o professor adoecer, o meu aluno ele não quer aprender. Foda-se. A vida é dele. E ele é responsabilidade dos pais, ele ou ela. Então nós, professores, precisamos aprender a lidar com isso. Se o aluno, se a aluna querem aprender, doe-se. Nós devemos trabalhar com amor, mas por dinheiro. Não venham com essa de, é minha vocação, eu trabalho por amor. Não, você tem que trabalhar por dinheiro. Porém, trabalhe com amor para os que merecem. Então nós temos uma pressão muito grande do Estado, né, em todos os seus níveis, para não reprovar aluno. Né, e aí vem aqueles incentivos indiretos. Se tem reprovação, cai verba. Né? As várias avaliações externas. Então vejam bem, o que acontece? O professor ele começa a adoecer, porque tem professores que ainda acreditam que vão mudar o mundo. Não vão. Isso, a educação, ela tende a ser uma das profissões mais bem pagas. Mas quando isso, não faço ideia, em algum momento,
Quando o empresariado entender que o que ele está produzindo, porque é ele que de forma direta ou indireta produz pessoas com uma cártula, com uma certificação de ensino médio, porém com conhecimento de quinta série. Vejam bem, qualquer pessoa pode entrar em empresas e ver a rotatividade. Porque aí eu já entro na questão da geração. Não tem mais disciplina. Entende que tudo pode fazer e que nada vai acontecer. Os responsáveis legais não estão nem aí. Principalmente quando chega ali para os 13, 14 anos, já começa a falar, eu não sei o que fazer. O Estado, ele vai saber o que fazer, ou pela educação ou pela coerção. E cabe ao professor usar a coerção quando lhe for de direito. O professor, ele tem que aprender a não ser covarde. A nossa classe, ela é extremamente covarde. Ah, mas o aluno me ameaçou, o aluno me desacatou. Ah, e se eu chamar a polícia? Aí se o pai ou a mãe vier, cai pra dentro. Cai pra dentro. Do jeito que tiver de ser. Porque é direito seu, professor. Quando nós recebemos notícias, né, do Estado, do poder público, olha, escola que tiver reprovação corre o risco de ser fechada, exoneração tá acontecendo aí de forma simples, não sei o quê. Toda exoneração, né, toda dispensa aí, ela precisa passar por processos, pelo devido processo legal, né? Então não é assim, paf, né? Ah, porque o diretor está sendo exonerado. É cargo eletivo, não é comissionado. Então tem que ter um certo cuidado com as coisas que escuta. Ah, o professor que não passar o aluno, porque existem escolas assim. Felizmente eu trabalho em uma escola com uma equipe fantástica de gestores, de colegas, que não entram nessa, mas eu conheço muitos casos que os gestores chegam a ameaçar diretamente os docentes. Olha, se você não passar esse aluno, vai ficar ruim para você. Porque a ordem vem de cima. Ordem manifestamente legal não deve ser obedecida, ponto final. Ah, vou te notificar. Beleza, notifica. É com essa notificação que você vai judicializar e demonstrar a ameaça. Demonstrar a coerção. Só que o professor, ele é covarde, ele tem medo. E isso é um dos grandes motivos de muitos professores estarem sendo contratados. O professor contratado, ele é mais cabreiro. Ele tem medo de tomar balão. Então ele não quer confusão. Então vocês podem ver que isso também é uma motivação para evitar o preenchimento de cargos. Agora imagina, o professor, que não é pai, não é mãe, ele é um escolarizador e não um educador, né, como comumente somos chamados, ele passa a ter que assumir a função de pai e mãe. Ele tem que ficar, vem cá, você tem que estudar que é bom para você. Né? Você tem que pensar no seu futuro. Vem cá, senta aqui, eu vou subjetivar o ensino para você, porque eu estou vendo que você está desinteressado. O que você precisa? Precisa de vergonha na cara. Precisa da família falar, você vai estudar, porque senão você vai ser um bosta a vida inteira. Aí tem que parar de ficar romantizando. Ah, não, é porque existem pessoas, né, mesmo sem estudo, que têm sucesso. Tem algumas pessoas que têm profissões, mesmo sem estudo, porque não puderam estudar e tiveram que trabalhar. Agora, o rapazinho e a mocinha que tem a possibilidade de estudar, tá vagabundando dentro de escola, tá com o celular na mão, tá cabulando, tá girando para lá e para cá, daqui a poucos anos, é a coisa mais comum. Encontrar na rua com um emprego subalterno de um salário mínimo que não vai sair dali nunca, porque não tem capacidade nem disposição. A indisciplina das escolas, fomentada pelo poder público, é outro fator que leva aos prejuízos que nós vamos ter na sociedade, que já estamos tendo. Então, quando os empresários perceberem que esse modelo educacional de alienação total, de deixar a pessoa estúpida, incapaz de conseguir um emprego melhor e se tornar absolutamente submissa a um único empresário, porque ela, poxa, eu recebo um salário mínimo aqui, uma comissãozinha, se eu sair daqui eu tô fudido, tô lascado, porque eu não tenho capacitação e nem disposição, então eu vou ficar aqui. Só que o que acontece?
essa indisciplina que está sendo permitida dentro da educação e nas famílias, porque essa disciplina tem que partir de dentro das famílias e não a escola só tem que manter. Agora, a escola tem a obrigação de né, tá disciplinando quem não é disciplinado em casa. Quando eles chegam no trabalho, eles não conseguem. Eu conheço pessoas, né, eu já vi presencialmente, pessoas mexendo no celular dentro da empresa e debochando. Já falaram para eu não mexer, mas eu vou no banheiro. É um problema seríssimo o celular. Pega tal coisa ali para mim, por favor. Não, agora eu não tô com preguiça. Não vou lá não. Pede fulano. Tá com aquela cara ruim, porque acha que o emprego simples, o emprego não especializado, então quando eu falo que emprego subalterno, eu estou falando de emprego simples, não especializado. Um emprego que é fácil de aprender por qualquer pessoa, que ela não precisa de uma escolarização, de uma especialização. Emprego subalterno. É emprego subalterno. É um emprego que está abaixo da média que a pessoa precisa para viver relativamente bem. E olha só, o plano é tão macabro, né, que o professor ele é absolutamente diminuído. Várias vezes, né, eu conheço colegas, já comigo. Nossa, mas você resolveu ser professor por quê? Eu tenho outras formações, por que você é professor e não outra coisa? Professor por acidente. O cara ele fica 4, 5, 6 anos estudando para que acidente. E aí, nós temos alguns estados que pagam, né? Minas Gerais é uma esmola que nós recebemos aqui. Em comparação, por exemplo, com o Mato Grosso do Sul, que paga muito bem. Então as pessoas acreditam que a profissão de professor ela é mal remunerada. Mas isso existe em qualquer outra profissão. Né? Depende da demanda, depende do lugar. As pessoas não entendem isso. Porque o professor ele tem que ser desvalorizado. Né? Porque o que acontece, pessoal? Se todos tiverem informação, se todos conhecerem sobre política, sobre os seus direitos, os poderosos caem. Às vezes nós, professores, né, somos obrigados a assistir palestras, cursos de pessoas que às vezes esquecem que estão no meio de professores. Eu já fui em palestras de pessoas falando sobre filosofia, que é a disciplina que eu leciono, um monte de asneira. Mas sabe o que acontece? Os colegas batem palma. E depois reclamam aqui em Minas Gerais, nossa, não teve rateio. Claro, o dinheiro está sendo usado para pagar, né, coach, para pagar qualquer pessoa, para ir lá e falar um monte de asneira. Paga caro. Então quem aplaude também é responsável. Professores poderiam receber, né? Isso é previsto em lei. Receber treinamento de primeiros socorros. Não, está ouvindo palestra de empreendedorismo. Professor do setor público. Em vários estados, em Minas Gerais é um exemplo. Nós somos responsáveis pela miséria que nós vivemos, pela nossa covardia. No dia que os professores disserem, olha, nós vamos ensinar, nós vamos reprovar quem precisa reprovar. Apareceu essa frase agora, né? A ideia do professor não é reprovar. É claro que não é. A ideia do professor é aprovar, é ensinar. A aprovação é consequência do ensino. Mas quem precisa fazer essa cobrança é a família. No dia que o Estado, né? Acho que nesse dia a vaca vai dar danoninho de morango. Né? No dia que o Estado começar a cobrar da família e não da escola, disciplina dos alunos, a coisa muda. O problema é que se a coisa mudar, essas crianças, esses adolescentes começarem a aprender, eles vão contra o próprio Estado. Então, não é como esperar mudança. Não é vantagem para governo algum, nem de direita, nem de esquerda, nem de extrema direita, nem de extrema esquerda, centro-direita, centro-esquerda, central. Não é interesse ter uma população informada, uma população que saiba questionar, que conheça os seus direitos. Então é bom ter o quê? Estatística. A ideia, a ilusão de que essas pessoas com ensino médio vão ter capacidade de disputar qualquer vaga de emprego com os filhos da elite. E não é por incompetência profissional, porque os professores concursados de qualquer estado, seja da União,
né, de qualquer estado federado, seja da União também, de municípios, não interessa. Esses professores comumente são os professores de escolas particulares. E esses professores, nas escolas particulares, eles têm retorno. Por quê? Porque estão pagando caro os responsáveis legais. E eles cobram dos filhos que eles devem estudar. Eles olham o caderno, eles olham nota. E na escola pública? A grande maioria não está nem aí. Então nós vemos isso dentro de sala, nós temos uma divisão. A escola pública é um lugar que as pessoas que não conhecem, quando entram, se assustam. Porque nós temos ali discentes que não estão nem aí para nada, que já estão envolvidos com delitos graves, e outros que são extremamente bem educados, que estão ali querendo aprender. Eles estão na mesma sala. Eles estão convivendo, aprendendo a mesma coisa, com o mesmo professor. Enquanto aquele que quer aprender, tira total, passa no Enem, passa no vestibular, passa em concurso, o outro, e nada. Às vezes, eu já encontrei com alunos, ex-alunos, escornados na rua, revirando o olho por causa de pedra. Então aí quando chega na casa dos 30, eu devia ter estudado, né? Pois é, devia. Mas a grande responsabilidade aí, será que é da criança ou do adolescente? Não, a grande responsabilidade é dos responsáveis legais. Essas pessoas que devem ser cobradas legalmente. As escolas, as superintendências, é difícil superintendência fazer isso, mas enfim. Mas as escolas, os docentes, sindicato principalmente, né? Que sindicato de professor realmente, com todo respeito, parece que morreu. A educação é a única profissão em que o professor não recebe o cargo inteiro, né? Então aqui em Minas Gerais, o mínimo aí parece que no RB são 6 aulas, né? Ele vai ter que pagar por aí pelo menos 10 anos, como se tivesse as 16 aulas, né? Para poder ter direito ao cargo inteiro. Por que não faz isso nas outras profissões, né? Não estou dizendo que deva ser assim, mas imagina fazer isso com a polícia militar. O policial militar ele só vai receber pelos dias que ele trabalha. Ele não vai ter salário inteiro. Por que o professor ele é assim? Porque o professor aceita, porque a nossa classe é desunida e covarde. Ah, mas eu e mais alguns temos coragem. O que adianta? Meia dúzia de gente com o resto que vai questionar. Porque quem é da educação sabe muito bem que pelas costas todo mundo vai falar mal de quem cobra o que é de direito. Ai, pra que isso? Mas na hora que dá certo, vai lá se beneficia com um sorrisão no rosto. A classe é covarde. A nossa classe é covarde. E eu vou me enquadrar assim como outros. Por quê? Se eu sei que eu vou quebrar a cara, eu não vou também. Então eu tenho medo. Né? Então, não, essa aprovação em massa no país, em Minas Gerais. Caramba, né? Inventa um monte de coisa. Não tem mais bomba. Precisa de tantas disciplinas para a pessoa ser reprovada. Estudos independentes, recuperação. E por aí vai. E aí aparece prova online, não sei o que, prova para subir, para passar de ano. O cara não sabe nada, ele sai com o certificado na mão, né, em mãos, aumenta as estatísticas de alfabetização e nós temos mais um membro do rebanho. Mais um que no dia que arrumar um emprego, no dia que arrumar um trabalho, ele vai ser escravo. Ele vai agradecer pelo chicote, porque ele sabe que ele não vai conseguir outra coisa. É fundamental que o professor pare de querer ser família do aluno. Ensine com amor, mas por dinheiro, mesmo que seja essa mixaria que nós recebemos. Professores, aprendam a lutar, aprendam a cobrar uma coisa que nos é de direito. Se nós prestamos um concurso para um cargo, nós vamos receber pelo cargo. Ah, mas não tem aula. Fica na escola, cumpra o horário e receba o maldito cargo inteiro. Tem algum professor lutando por isso? Não. Os professores estão aplaudindo palestras de empreendedorismo na educação pública. Para quê? Para ter uma mente, uma visão, para fomentar esses discentes a serem escravos do empresariado.
E a desvalorização do professor não é só financeira, né? Não é só na remuneração, mas é também na capacidade. Como eu disse aqui anteriormente, vão pessoas que não têm capacidade de discutir com qualquer professor dentro de um determinado conteúdo e eles começam a palestrar sobre aquele assunto e às vezes vão dizer, não sei se vocês sabem, porra, tá no meio de professor, como é que não sabe? Né? E às vezes a gente sai do lugar inchado, parecendo um baiacu. Eu mesmo, enquanto não me cutucar, eu tô calado. Mas se me cutucar, vai ter. Né? A boca de sacola abre logo. E eu não tenho medo de falar aquilo que me é devido, aquilo que é direito meu. Eu não vivo de simpatia. Eu vivo de oxigênio, água, alimento. Eu não vivo de simpatia alheia. Então, se é direito, eu vou revidar. E é assim que os professores devem ser. Mas, infelizmente, a nossa classe não é. E é exatamente nesse ambiente que surge o mal-estar docente. Professores, eles querem mudar o mundo ainda. Ainda são idealistas. Não, nós vamos mudar o mundo. Eu vou ensinar. Ensine com amor, mas ensine por dinheiro. Ensine aquele aluno que quer aprender. O que não quer aprender, a vida ensina. Não é problema seu. Chama os pais, procure os especialistas, procure a gestão, explique a situação, o que está acontecendo, para que esses pais sejam cientificados. Se é alguma questão a levar ao Ministério Público, se é alguma questão a levar ao Conselho Tutelar, procurem se cercar de todas as formas. Agora, se ele não quer, se esse discente ele não quer, a vida ensina. Não se mate por ele. Isso não é obrigação sua. A sua obrigação é ensinar. E a obrigação do discente é aprender. É reciprocidade. Se você ensina e o outro não quer aprender, o problema é dele. Ah, mas ele é menor, ele está em processo de formação. Ele está em processo de formação só para estudar. Porque para se meter em delito, para transar, para falar merda, ele já é bem adulto. Então tem que parar com isso. Né? Então tá ali o adolescente ali, ele comete um ato infracional, ele vai responder por ele. Né? A própria lei define que ele tem capacidade, sim, capacidade legal. Ele tem capacidade mental para compreender. Ele é capaz. Só que o que altera no ato infracional é o modelo de retribuição estatal. É a punição. É diferente do adulto. Mas a conduta é a mesma. O que é um ato infracional? Qualquer elemento, qualquer conduta do Código Penal ou de qualquer lei especial, qualquer lei penal, cometida por menor. Então, ao invés de ser chamado de crime, é chamado de ato infracional. Ah, o discente, ele entrou na sala do diretor sem autorização. Invasão. É ato infracional. Ah, mas é tratado como o quê? Não, você não pode fazer isso, tem que falar com seus pais. Avisa os pais, ó, da próxima vez vai bater viatura aqui e vai para a delegacia. Você e o seu filho, porque ele invadiu a sala aqui. Existem documentos ali que não são do alcance do menor, nem de mais ninguém. Então a educação ela precisa de aprender a ser rígida. O professor precisa de aprender a deixar de ser covarde. Mas olha só, o professor, em muitos casos, não é covardia, é má informação. Ele é informado que se ele tiver uma reação legal, ele vai ser punido. Né? Eu conheço casos de que professores foram cientificados por superiores que qualquer problema que eles tiverem, eles não podem ajuizar. Eles não podem judicializar. Eles têm que resolver administrativamente. Agora veja só, o agressor dizendo ao ofendido, né, o que ele deve fazer. Isso é absurdo. É absurdo. É fundamental que os professores aprendam a reagir, aprendam a se unir, parar com mesquinharia. Porque esse mal-estar docente, ele vem exatamente dessa condição que está o sistema educacional, de uma forma geral, e da mentalidade da maioria dos docentes, de achar que eles podem mudar o mundo. Eles entram numa graduação, né, numa licenciatura, às vezes vão ouvir um professor lá da graduação que nunca deu aula no ensino fundamental, no ensino médio, não faz ideia do que é dar aula, e ele está lá querendo ensinar como é que dá aula. Né? Há uns 2 anos atrás, uma colega que é professora universitária disse para mim que
no dia que eu quisesse falar com a turma que ela ia ensinar algumas coisas, eu tive que falar umas verdades para ela. Ela não gostou. E eu tô no processo da vaca, né? Ou seja, cagando e andando sem olhar para trás. Falei com ela, olha, quem é você para ensinar a mim ou a qualquer colega meu como se comportar dentro de uma sala de aula? Você nunca deu aula em uma escola. Você tem ilusões de sala de aula. E eu fui obrigado a dizer para ela que o meu currículo é muito superior ao dela. E ela não gostou. Ela falou, mas eu só quero ajudar. Eu falei, não, você não quer ajudar. Isso não é ajuda. Ou é trabalho ou é ajuda. Você quer trabalhar. Né? Porque é outro problema da educação. É outro problema da educação. Quando chega no final do ano, as universidades, né, elas precisam de projetos de extensão. E elas vão correndo procurar na escola aquele professor ali, ou aquele grupo de professores. Não temos que fazer um projeto de extensão que está em cima da hora. Vamos ler um livro aqui, inventar uma moda e vamos jogar lá na escola pública. Porque na escola particular, se fizer isso, dá problema com os pais. Mas na escola pública, os pais não estão nem aí, vão falar qualquer merda lá e ganhamos horário. Não aceitem isso, professores. Professor que tem que resolver problema de escola, ensino fundamental e médio, são professores do ensino fundamental e médio. Tá? Não estou dizendo que não possa ter da graduação ou até de pós-graduação, professores que tenham capacidade para fazer alguma coisa ali, porque às vezes eles passaram pelo chão da escola, aí beleza. Mas se não aceita isso não. Ainda existe uma imbecilidade, com licença, para os que estão aí, né, dentro dessa imbecilidade, de achar que existe uma hierarquia entre professores. O professor lá do prezinho, ele não pode se comparar com o professor do ensino médio. Um professor de graduação, ele sabe tanto, sabe porra nenhuma. Cada um é professor daquilo que dá aula, né? Do seu nível. Já dei aula em Fundamental 1, Fundamental 2, médio, graduação, pós-graduação. Particularmente, eu gosto mais do ensino médio ou pós-graduação, dependendo do nível. Mas isso é peculiaridade, é particularidade. Então não existe essa coisa. Eu conheço professores extremamente incompetentes em diversos níveis da educação, assim como outros extremamente competentes nesses diversos níveis de educação. Então não existe uma hierarquia entre professores. Professor é professor e acabou. É outra coisa que o professor tem que parar com essa baixa autoestima. Tem que parar com isso. Então aí o professor, ele abraça o mundo, ele está estressado porque recebe pouco, ele está preocupado com o sistema, que ele quer abraçar o sistema, ele vê aquele discente ali, que ele está vendo que está sendo desencaminhado, mas que os pais não querem fazer nada por ele, que os pais já falaram que não sabem o que fazer, ele fica estressado, eu quero desenvolver, a turma não presta atenção em mim. Foda-se! Faça o seu trabalho. Ensine bem, não adoeça por causa de um sistema falho. Falho para nós, porque o sistema ele é muito bem feito. Né? Não existe sistema político independente da polaridade que queira pessoas bem informadas, que queira pessoas instruídas. O Estado quer estatística. Quantos alunos passaram no Enem? Eles não querem nem saber se esses alunos permaneceram na graduação, que é uma coisa muito comum de acontecer. O aluno ele acostuma com um modelo extremamente frágil dentro ali do ensino médio, quando ele chega na graduação, que ele é cobrado com mais firmeza, ele desiste. Não é porque ele não tem potencial, é porque ele é covarde, preguiçoso, acostumou a receber tudo na mão. Isso cai na estatística? Não estão nem aí. Não, o aluno da escola passou no Enem, opa! Então isso vem de uma coisa nossa, né, subjetivo. Nós queremos ver aqueles bons alunos entrarem na graduação, permanecerem, saírem formados de fato. Não só com uma cártula, com uma certificação na mão. Aqui meu diploma. Não, aquele diploma representa o conhecimento que ele adquiriu. E ele tem potencial para melhorar. Então o mal-estar docente, ele vem carregado de diversos elementos comportamentais, de diversos elementos físicos. Né? Então as pessoas elas começam a ganhar peso, é muito comum o ganho de peso pelo estresse, por causa do estresse. Não vamos nem entrar nos porquês disso, mas é um fato. Dores, insônia, pânico, um estresse, né, um cansaço, um desânimo de tudo, a total falta de perspectiva. E o grande perigo é o estresse dissociativo, né, o estresse dissociado.
É aquele estresse em que a mente está calma, porém o corpo age de forma a manter o corpo em estresse constante. Então aí nós temos vários problemas. Problemas cardiovasculares, por exemplo, né? É extremamente comum. Porque o professor, ele chega na escola, o sistema quer fazer o professor assumir a função dos pais. E o professor acata e aceita isso. Professor, professora, não adoeçam. Ensinem para aqueles que querem aprender. Os que não querem, continuem ensinando. Ah, mas o que vai ser deles? A vida ensina. Infelizmente, nós seremos os usuários dos serviços que eles vão prestar. E aí, esses empresários que começarem a entender que os seus funcionários não estão lá essas coisas, eles vão começar a fazer campanhas e a fomentar uma educação melhor. Quando forem patrocinar os políticos. Não adoeçam pensando que vocês vão mudar o mundo, porque não vão. Eu falo como psicanalista, mas também falo como professor. Mesmo sendo psicanalista, eu também estresso. É normal com a educação. Tem muitas coisas que me desagradam. Felizmente, eu trabalho em uma escola com uma equipe fantástica. Repito isso aqui. E isso ameniza muito. Mas conheço casos de pessoas que trabalham com equipes péssimas, com gestores péssimos, né, que acontece muito na questão escolar. A hierarquia de escola é a coisa mais bagunçada que tem. Né? Não é uma hierarquia militar, subiu e vai continuar subindo. Às vezes o cara que está ali como professor, ele para na gestão, ele acha que ele vai ser gestor a vida inteira e começa a fuder com a vida de todo mundo. Ele esquece que ele é professor. E aí quer puxar saco de quem está lá em cima e começa a ferrar com a vida de todo mundo. E aí depois, na hora que ele volta para professor e alguém vai lá e dá nele o troco, ele fala que ele está sendo perseguido. Quem aqui que é professor que nunca ouviu pelo menos uma história assim? Porque também tem muito gestor covarde. A verdade é essa. Ah, eu não vou fazer isso não, senão eu vou sofrer represália, vão me notificar. Beleza, notifica. Notifica, mas você tem que aprender também a reagir legalmente. Se a notificação é porque você fez uma coisa legal, opa, abaixa a cabeça. Agora, se você disse, eu não vou me dobrar a isso porque isso é ilegal, eu não vou obedecer essa ordem. Ah, nós vamos te notificar. Notifica. O Estado, o representante ali, o superior hierárquico, ele vai produzir prova contra si. Né? Por exemplo, no caso da superintendência, notificar o gestor, porque o gestor falou, não, eu não vou passar aluno que não mereça passar. Ele não pode ser notificado por isso. Eu conheço histórias, casos em que contam que gestores indiretamente fizeram essa ameaça. Olha, eu vou notificar vocês, se vocês não fizerem isso, porque eu vou ser notificado. Então é uma total desinformação. E aí o que pode ser feito a respeito disso? Os professores na formação, eles precisam de ter mais noção de direito. Uma formação, não é uma formação jurídica, mas uma formação capaz de dar a eles entendimento dos seus direitos, para que eles não se submetam tão gratuitamente. Né? E é hora dos sindicatos fazerem alguma coisa de fato. Não aparecerem, né, nas casas legislativas, quando as coisas já estão sendo decididas, balançando bandeira e dizendo que a luta continua, que isso não serve para porra nenhuma. A primeira coisa que todo sindicato, né, que o sindicato dos professores deve lutar, bater de frente e colocar os professores para fazer a coisa, é o direito ao cargo integral. O professor, ele cumpre o horário se não tiver aluno. Se tem aluno, ele dá aula. Né? Em Minas Gerais são 24 horas semanais, né, sendo 16 de aula. Ele fica na escola, ele cumpre o horário ali, né, das 16 horas. Se não tem aluno, fica à disposição para qualquer aluno que queira tirar alguma dúvida. Se não for, cumpre o horário, vai receber inteiro. Porque o professor, ele acaba fazendo bico. Aí, isso é que é verdade. A educação virou bico. Porque ele não sabe quantas aulas ele vai ter. Se ele tem o cargo inteiro, em Minas Gerais, só depois de 10 anos, se você pagar como se tivesse o cargo inteiro. Né? Será que isso é aceitável? Obviamente que não. Mas eu estou vendo algum sindicato lutar por isso. Ah, a gente fala nas escondidas. Não, isso não é coisa de falar às escondidas, isso é coisa de pôr para fora.
Qual o rabo preso de vocês? Então está na hora do professor aprender a lutar por isso também. Não, peraí. Todas as profissões, todas as áreas, a pessoa recebe o cargo inteiro. Se tem coisa para fazer, ela faz. Se não tem, não faz. Dou outro exemplo aqui, né? Se o médico concursado ele não tem paciente, ele fica ali, cumpre o horário e vai embora. Ele não vai deixar de receber por isso. Se o policial não atende uma ocorrência no seu dia de serviço, ele não vai deixar de receber porque ele não atendeu a ocorrência. Aí o professor não, ele é tão desvalorizado. E outra coisa do professor, essa coisa de permitir pessoas que não são licenciadas a ministrarem aula. Essas autorizações precárias que tem espalhadas por aí. Ah, é porque não está faltando, tá faltando professor. Em Minas Gerais, por exemplo, se a pessoa ela não fizer uma inscrição no ano anterior, ela não consegue dar aula. Então, se ela é professora de português, ela não fez a inscrição, né? Agora nós em 2026, se ela não fez a inscrição em 2025, ela não pode dar aula. Licenciada com doutorado. Mas aquela pessoa ali que fez um curso na internet sobre oratória, começou a fazer uma graduação, fez um monte de curso livre e tem alguma coisa relacionada a português, ela vai lá, faz essa inscrição e consegue essa autorização precária porque diz, tá faltando professor. Porque burocratizaram estupidamente, né? Olhando por fora, porque isso não é estupidez, isso não queremos professores bons, queremos qualquer um ensinando qualquer coisa, para não deixar o aluno capaz de revidar, não criar um cidadão político. Então o próprio professor é desvalorizado na profissão, porque qualquer um pode ser professor. Para ser professor tem que ter licenciatura. Isso que é ser professor. Ele fez um bacharelado, mas tem matéria ali. Não pode. É esse o grande problema. E isso vai estressando o professor. E quando ele começa a pensar nisso tudo, ele adoece. Ele adoece. Então o professor ele tem que aprender a ter mais resiliência. A olhar as coisas com mais razão. Olha, eu estou aqui para ensinar. Vou ensinar com amor, vou ensinar da melhor forma possível. Com graça e esmero. Mas aqueles que estiverem deitados, aqueles que não estiverem anotando, aqueles que não estiverem nem aí, que está lá mexendo no celular, cientifique, né? O pedagógico, a gestão, olha, está acontecendo isso e isso com fulano, beltrano, ciclano. Chama os responsáveis legais. Mas não resolveu nada, né? Problema deles, continue dando aula para aqueles que querem aprender. A vida ensina, isso é problema deles, não é problema seu. Isso é problema da família. Obviamente que existem alunos que nós criamos um afeto com eles. Vários alunos nós criamos afeto. Eu tenho afeto por muitos alunos, por muitas alunas. Porque são dedicados, são respeitosos, são educados. Criam-se laços. Isso é um fato. Todo professor sabe disso. Mas tem aqueles que não querem isso. Então seja um mero profissional com esses. Não adoeça pensando, nossa, o que eu posso fazer por aquele aluno? Ensinar. Se ele não quer aprender, ele quebrou o contrato. Aí é responsabilidade dos pais. Não adoeçam. Eu sei que isso é muito difícil de dizer. E tem horas que qualquer professor ele vai subir no salto mesmo. Isso é comum. Isso é comum. Porque às vezes a pressão é excessiva por uma remuneração muito baixa. E às vezes muitos pensam em sair, muitos saem. Mas os que mais sofrem são aqueles que ainda acreditam que são responsáveis por esses alunos como se fossem pais ou mães. Não sejam pai e nem mãe de aluno. Sejam professores. Ok? Grande abraço.